Olá, meu nome é Rayane Matos, eu sou psicóloga clínica. Estou aqui hoje para mais uma aula, de uma jornada pela terapia de casal. Hoje a gente vai entrar aí na aula 5 para falar sobre as influências familiares dentro da perspectiva psicológica e psicanalítica. Na verdade, a gente está continuando a aula 4, que já iniciou um pouquinho sobre algumas teorias aí, influências familiares. E a gente vai se aprofundar um pouquinho mais hoje, Bem, a teoria do apego de John Bowlby destaca a importância dos primeiros vínculos emocionais entre a criança e seus cuidadores. Esses vínculos afetam diretamente a capacidade de um indivíduo para formar relacionamentos saudáveis e seguros na vida adulta. Você vê que não está falando pais só, mas cuidadores. Por quê? A gente sabe que hoje família não é só homem e mulher, Podem ser duas mães, dois pais, podem ser os avós, os tios, enfim, os cuidadores. O vínculo precisa vir dos cuidadores, não existe um gênero em específico da onde precisa vir amor. Precisa ter vínculo, precisa ter afeto. E esses afetos, esses vínculos, eles vão direcionar a vida desse sujeito quando ele for adulto. E aí a gente vai ver como é que foi esse vínculo, para que se torne saudável, seguro, ou para que torne-se adulto inseguro e incapaz de desenvolver vínculos positivos na sua vida adulta. E aí o John, ele vai trazer duas perspectivas. Ele vai trazer do apego seguro, e do apego inseguro. O apego seguro, ele vai falar sobre esse lugar aqui. Crianças que experimentam cuidado sensível e consistente dos pais tendem a desenvolver um apego seguro. Isso se traduz em relacionamentos adultos baseados na confiança e na intimidade. Então, a criança precisa ter esse cuidado sensível e consistente, ser atendida em suas necessidades. A gente falou na aula anterior sobre a atenção, a importância do afeto, da atenção, do carinho, da demonstração, E o cuidado, ele entra nisso, em ser consistente, em dar aquilo que a criança precisa. E isso desenvolve confiança, isso desenvolve intimidade, E aí ele fala do apego que é seguro. E o apego inseguro seriam as crianças que experimentam a negligência, a inconsistência ou abuso. Podem desenvolver padrões de apego inseguro. E assim, quantas crianças a gente não vê que sofrem negligência e irresponsabilidade dos pais? Pais às vezes que se separam, uma hora vê filho, outra hora não vai ver mais, essa montanha russa, Abusos também, abusos de violência física, abuso sexual, abuso psicológico, muita manipulação e chantagem emocional. Tudo isso desenvolve padrões inseguros e padrões que podem se manifestar em relacionamentos adultos caracterizados por ansiedade, evitamento ou comportamentos destrutivos. Então, quando a gente pensa numa criança que sofreu negligência, você naturalmente vai ver um adulto que tem sérias dificuldades com o relacionamento. Ele ou vai ter muita ansiedade, pode desenvolver um transtorno de ansiedade, ele vai evitar contato, vai evitar demonstração de afeto, vai evitar tudo aquilo que o coloca novamente nessa posição de ter necessidade de não ser atendido, E o comportamento de destruição, pode ser o comportamento de destruir o outro ou destruir a si mesmo, se auto-sabotar. Continuando nas influências, vamos falar agora um pouquinho da perspectiva psicanalista de Sigmund Freud. A teoria psicanalítica de Freud também lança luz sobre as influências das estruturas parentais e familiares na formação da personalidade e no comportamento. A noção do complexo de Édipo destaca o papel dos pais na identidade da criança. Muitos já devem ter ouvido falar do complexo de Édipo. E a gente vai se aprofundar um pouquinho aqui no que seria uma resolução para esse complexo de acordo com a perspectiva de Freud, da psicanálise. Bem, segundo Freud, as crianças desenvolvem sentimentos ambíguos em relação aos pais, especialmente no que diz respeito à atração
e a rivalidade. No que se tem em mente, né, no que se é retratado, a criança ela vai ter atração por uma figura e vai se virar contra a outra, né? Isso, dessa maneira, né, por conseguinte, a resolução saudável desse complexo envolve a internalização de modelos parentais positivos, o que influencia a escolha de parceiros românticos na vida adulta. Então, a parte de gêneros, né, porque tem gente que fala que a menina vai se virar, né, contra a mãe para ter o pai, e o menino vai se virar contra o pai para ter a mãe, mas isso está para além disso, até porque as estruturas de família não se fecham somente no homem e na mulher, né, como figuras parentais. Então, na verdade, isso está para além do gênero. Então, há esse contexto, né, de resolução, de atração e rivalidade, e é fundamental que nessa hora haja um limite, né, que os adultos consigam estabelecer esse lugar. Não, a relação é entre a gente e você é filho, né, você tem o seu espaço, mas a mamãe também tem o espaço dela, a outra mamãe também tem, o papai, né? Então, esse é o momento dos limites para que haja uma resolução saudável e a criança veja que não precisa competir pela atenção de ninguém, que ela vai ter atenção igualmente dos dois pais, de maneira positiva, né, de maneira saudável. A abordagem existencial humanista no atendimento psicológico para casais. A abordagem existencial humanista na psicologia, ela se destaca pela ênfase na experiência subjetiva, na busca por um significado e no desenvolvimento pessoal. Quando aplicado ao contexto do atendimento psicológico para casais, ela oferece uma perspectiva única que valoriza a autenticidade, a liberdade e a responsabilidade individual. Então, a gente vai promover ali no casal, né, a autenticidade, que ambos possam ter a espontaneidade de serem eles mesmos, se conectarem e de se mostrarem quem são, né, de maneira clara. Liberdade, né? O excesso de insegurança faz aumentar o controle e confiança saudável, ela traz liberdade. E a responsabilidade individual, porque é imprescindível que numa relação de duas pessoas, as duas pessoas tenham a sua própria responsabilidade com a relação, né? O compromisso, a noção de qual é o papel, de qual a responsabilidade dela com o outro ali. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. A responsabilidade afetiva, a responsabilidade no modo geral, né? Porque assim, vai desde o compromisso que a gente marcou de sair junto, para aquilo que a gente combinou para a nossa vida, a responsabilidade do que a gente acordou juntos, do que decidimos, né? Então, são muitas responsabilidades, né, que um relacionamento tem em acordo e em que ambos precisam ter a responsabilidade individual de cumprir. Porque não adianta só um cumprir de um lado e o outro não cumprir do outro, porque aí já é uma quebra dessa responsabilidade, que é fundamental para um relacionamento ser saudável, né? Na abordagem existencial humanista, a terapia para casais concentra-se
na compreensão da experiência subjetiva de cada parceiro. Então, volta um pouquinho também para as outras teorias que a gente já viu antes, porque qualquer abordagem ela vai requerer uma compreensão mais singular de cada um, porque cada um vivencia uma experiência de um jeito, né, na sua família de origem. E é importante que o casal tenha essa disponibilidade em escutar e compreender essas experiências subjetivas. Isso implica explorar as emoções, os valores, os significados individuais que cada um atribui ao relacionamento. Os terapeutas encorajam os parceiros a compartilhar suas narrativas pessoais, promovendo uma compreensão mais profunda das perspectivas individuais e, por conseguinte, uma conexão mais autêntica entre eles, né? Quando é começado, né, iniciado o compartilhamento dessas experiências, o outro parceiro, a outra parceira que está ouvindo, ela pode ter uma compreensão mais empática, pode conseguir se conectar melhor com esse lugar do afeto, da onde afeta, da história, porque por trás de um comportamento às vezes de defesa existe muito medo. Então uma coisa é você, por exemplo, ser uma pessoa, né, vamos dar um exemplo, né, de uma relação, uma pessoa que é extremamente tem sido extremamente grosseira, né? Não tem demonstrado afeto, fica mais distante na defesa, e aí vai para a clínica, né? Vai para terapia. Porque ela é muito grossa, ela me trata muito mal, eu não entendo porque eu não trato ela assim. E aí, me conta um pouquinho mais sobre isso. Meus pais eram muito grosseiros comigo, eu me sentia muito mal. E por que não baixar essa guarda, não demonstrar afeto, não falar normalmente? Porque eu tenho medo de que o outro faça isso comigo, porque eu tenho medo, porque eu sofro ainda com isso, porque eu queria ter sido tratada diferente, porque eu sou muito triste por tudo que eu vivi. Então, existe não uma justificativa, mas existe uma razão pela qual existe aquela estrutura de defesa, de má comunicação, de destrutividade dentro de uma relação. E nessa troca é possível que ambos consigam se compreender. E aí as estratégias para relacionamentos duradouros e significativos, como a comunicação aberta e empática. A comunicação é a espinha dorsal de qualquer relacionamento. Pratique a escuta ativa e a comunicação empática para entender as necessidades e desejos do parceiro. Sem comunicação, não tem como absolutamente nada fluir, nem uma empresa, nem uma família, nem até um carro funciona por comunicação. Eles se comunicam, né? Todos os setores ali, os cabos comunicam em cada função para um lugar diferente. Então, comunicação aberta e empática, respeito mútuo, respeito é fundamental. Trate o parceiro com consideração, valorize suas opiniões e respeite suas escolhas. Respeitar a singularidade, considerar o outro, valorizar o que o outro pensa é fundamental. A aceitação das diferenças. Reconheça que todos têm diferenças e imperfeições. Em vez de lutar contra essas indiferenças, aprenda a aceitá-las e até mesmo a celebrá-las. Então, o reconhecimento das diferenças, ela permite uma abertura para tratar as suas próprias, né, dificuldades, suas próprias limitações, e também a celebrar essa diferença com o outro. O que você vai aprender com aquilo que é diferente no outro, o que eu posso ensinar também para o outro daquilo que é diferente em mim, do que é nele, né? Autoconhecimento. Conheça a si mesmo e suas próprias influências familiares e estruturas de relacionamento. Isso ajudará a tomar decisões conscientes e saudáveis no relacionamento. Quando a identificação com o psicólogo é desafiadora, é possível que um dos parceiros não se identifique totalmente com o psicólogo ou com a abordagem terapêutica. Eles têm um problema um pouco, né? Mas, nesses casos, é crucial abordar essa preocupação de maneira aberta durante a terapia,
Os terapeutas existenciais humanistas estão treinados para lidar com essas resistências, e não só os existenciais humanistas, mas aí abrangendo qualquer tipo de abordagem, né? O terapeuta ele é treinado para isso e vai adaptar a abordagem conforme necessário. Às vezes a exploração dessa resistência pode levar a insights sobre a dinâmica do relacionamento, então é muito importante que os dois se identifiquem com o terapeuta, né? Tanto um lado quanto o outro da relação. Então, se um não se identificou muito, vamos trabalhar isso. Por que você não se identificou? O que na figura ali daquele terapeuta não está legal para você, né? Para que então dê continuidade. A gente deu o fim aqui na aula de hoje, né? A gente entendeu um pouquinho, mas foi um prazer estar com vocês. Até a próxima aula. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!